Hi everyone and welcome! Sejam todos muito bem-vindos para mais uma aula de English Class, mais uma aula de língua inglesa. Estamos na nossa aula 5.1 e como eu falei para vocês na aula passada, nós vamos falar de um assunto que vocês já estudaram em língua portuguesa, na língua portuguesa, mas vocês vão ver aqui também no inglês. É um assunto super importante também, visando o seu Enem. Temos vocabulários nessas aulas, temos frases e vamos falar de quê? Dos famosos link words, de connectors, ou seja, os conectivos, as palavras de ligação, as conjunções também conhecidas. Esse vai ser o assunto da nossa aula de hoje. São duas aulas sobre esse assunto, aula 5 e aula 6. Então, pay attention, preste atenção and let's get started. Vamos começar. Tela aqui atrás para mim, por favor. Olha a aula 5.1 e o título da nossa aula, qual é? Vamos ver qual é o título da nossa aula. Link Ideas. Ideias que se ligam. Mastering English Connectives. Para você ficar aí realmente master, para você ser muito bom na questão dos conectivos. Que são essas palavrinhas que eu vou explicar para quem não lembra o que significa eles, qual a importância deles. Vocês vão saber daqui a pouco. Nós vamos ver a definição de conectivos, tipos principais de conectivos. Trouxe aqui para vocês tanto na aula 5 quanto na aula 6 e uso em frases e textos as well também. Olha só. Vamos lá para os connectives. Eles também são conhecidos como link words, que são as palavras de ligação. Também são conhecidos como conjunctions, que são as conjunções. Connectors, que são os conectores. Então, tem várias palavrinhas para você falar destes carinhas aqui. E vamos saber o que eles são. Olha só, primeiro vamos lá na tela comigo, para vocês olharem bem o que são esses connectives. Eles são palavras ou expressões vocês vão usar para ligar. Por isso o nome link words. Eles ligam ideias, frases ou orações, parágrafos, enfim. Eles ligam tudo isso dentro de um texto, ajudando a dar coerência e clareza à comunicação, tanto num texto também como na oralidade. Elas indicam várias relações lógicas. São elas temporais, causais, contrastes, adições, conclusões e assim por diante, como nós vamos falar na aula de hoje. E em outras palavras, gente, os conectivos, os connectives, eles ajudam o leitor a entender como as ideias estão conectadas. Imagina só você ter aí, você aluno, você tem duas frases. Ao invés de você falar uma e falar outra, você conecta as duas através de uma palavrinha. Essas palavras são as conjunções, podem ser preposições, podem ser advérbios, na sua grande maioria é formada de conjunções. E aí essas palavrinhas, é interessante que vocês aprendam várias delas para que vocês não possam repetir elas o tempo inteiro. Então, questão de variedade, você usar mais de uma, ao invés de ficar falando mais o tempo inteiro, você usar também o porém, o contudo, o entretanto, que dá essa ideia de contraste, de oposição. Nós vamos aprender aqui na aula de hoje mais palavras que dão ideia de contraste. Você já conhece o clássico but, que é o mais. Temos também outras formas de falar mais em inglês. Vamos aprender tudo isso hoje. Muito bem? Então preste atenção que os conectivos são isso, coisas simples, bem fácil. Você já ouviu falar de frases subordinadas, né? Você já aprendeu tudo isso em português. Então a ideia aqui é participar vocês das palavrinhas em inglês. Vamos começar com elas, com os conectores de addition, de adição. Qual é a ideia dos conectores de adição? Os conectivos de adição, eles são usados para somar informações, acrescentar ideias ou enfatizar algo positivo. Temos aqui o clássico and, que todo mundo conhece, que é o e, né? Então você usa ele para conectar duas ideias ou itens na mesma frase. Eu gosto de banana, vírgula, chocolate, aí você termina com o terceiro usando esse e, né? Você sempre termina usando esse e para finalizar a sua ideia. Então olha só, I like coffee and tea. Eu gosto de café e chá. Ao invés de você falar, eu gosto de café e eu gosto de chá. E de ponto final, eu gosto de chá. Então, você liga as duas frases usando o and, que vai ser esse conector para você falar que gosta de café e a adição de mais uma informação, que é a formação do tea, do chá. Nós também temos o also.
Also, que também, aliás, significa também. Ele acrescenta a informação adicional normalmente no meio da frase. Então, she speaks French and also German. Perceba que eu também usei o and aqui. Então, ela fala francês e também alemão. Então, esse also, ele vai dar essa ideia de também e basicamente aí no meio da frase. Além do and, além do also, nós temos também o as well as. As well sozinho vai significar também, as well. Mas você tem esse as well as, com esse no final, você dessa forma vai significar assim como, slash, barra, além de. É para adicionar algo de maneira formal, ou seja, é uma forma mais formal de falar no sentido de adicionar alguma informação, tudo bem? Então, he plays the guitar as well as the piano. Ou seja, ele toca não é guitarra, é o violão, assim como o piano. Então, esse as well as vai ser assim como. Aí, a informação da outra situação que ele toca, que além de guitar, de violão, ele toca também o piano, que é o piano. Temos mais informações de conectores de addition? Temos sim. Começando aqui com moreover ou furthermore, que significa além disso, ademais. Ela adiciona informação reforçando a importância. Então, de uma forma até formal. The plane is affordable. Moreover, it is very effective. O que significa isso? Tá bem aqui a tradução. O plano é acessível. Além disso, moreover, que é o nosso conector ligando essas duas frases, it's very effective. É muito eficaz. Temos aqui o in addition. In addition que vai significar além disso. Não é em adição, vai ser além disso. Introduz uma informação adicional, geralmente no início da frase. Perceba. In addition, the company offers free training. Ou seja, além disso, a companhia oferece treinamento gratuito. Temos também o clássico também, que além desse also que a gente viu aqui, o clássico que todo mundo aprende logo de primeira é o to. To, esse com dois Os no final, porque tem o to com o e tem esse com dois Os que vai significar também. Normalmente usado no final da frase. I want to go to the party too. Eu também quero ir para a festa. I want to go to the party too. Muito bem? Certo, agora vamos para uma outra ideia, que é a ideia de contrast, de contraste, aqui dos nossos link words, dos nossos connectors. E o que essa ideia de contraste ela passa? Os conectivos de contraste são usados para mostrar oposição, diferença ou contradição entre ideas, entre ideias. Temos o clássico aqui, however, que eu falo clássico, primeiro você aprende o but, em inglês. Em segundo lugar, você vai aprender o however. Aqui eu coloquei como mais, eu fiquei até de corrigir, lógico que ele também significa mais, mas o interessante é eu ter colocado ele aqui como contudo, entretanto, porque ele significa aí, ele seria um fancy but, um mais, só que chique, um mais chique, tá entendendo? Por quê? Porque ele é usado em contextos mais formais do que este aqui. Esse but, ele é mais informal e o however é uma coisa mais formal. Então, ele é geralmente usado no início da segunda frase ou depois do ponto e vírgula, ou seja, formal. O que está escrito aqui? I studied hard. Eu estudei bastante. However, entretanto, mas, contudo, porém, todavia, I didn't pass the exam. Entretanto, eu não passei no exame. Olha o contraste aqui, estudou bastante, mas o contraste é que ela não passou. Eu poderia dizer, I studied hard, ponto final. I didn't pass the exam. Eu não passei no teste. Mas aí eu liguei essas duas frases usando aqui o meu conector, para dar aí mais coesão, para dar mais clareza e fluidez na minha fala. Então temos também o but, que é o mais... O que está dizendo no but aí? O mais comum para indicar contraste entre duas frases, entre duas ideias na mesma frase.
I wanted to go, but I was too tired. Eu queria ir, mas o contraste é que eu estava muito cansada. Então, aí não tem condições, apesar de eu querer ir. Então, muito bem. Começamos com contrast, com essas duas aqui. Vamos ter mais opções que vamos falar sobre esse aqui agora, o although. Although, que também eu tenho a opção de usar apenas though, que é uma forma informal, lembrando que é bem informal, mas ele também aparece dessa forma. Então, se tu vires aí essa palavra aqui, though, e não lembrar o que significa, ó, é a mesma coisa do although. Mesma coisa, tá? Porém, formal e o outro informal, e significa embora. Ela introduz uma ideia que contrasta com a principal e pode aparecer no início ou no meio da frase. Although it was raining, we went for a walk. Embora estivesse chovendo, nós fomos dar uma volta. Anyway, mesmo assim. Temos o nevertheless, slash, barra, que é essa barra aqui, o nonetheless, que ambos vão significar, no entanto, apesar disso, são formais, usados de forma formal, ou seja, apresenta, contraste, oposição, a ideia anterior, usada em textos formais. Até você pode ver a palavra como ela é fancy, como ela é meio chiquezinha, nevertheless, nonetheless. Até na hora de falar, eu acho interessante falar essas duas palavras, são palavras que eu gosto, apesar de serem formais. Olha a frase, it was raining, estava chovendo, e o contraste é esse aqui com nevertheless. Ele, na verdade, não é o contraste, ele mostra o contraste, porque o contraste vem depois na outra frase. Nevertheless, we had a great time. Nós tivemos um ótimo... Nós nos divertimos muito, no entanto, nós nos divertimos muito, porque esqueci de falar do nevertheless. Muito bem, ou apesar disso, nonetheless, assim vai. Temos uma próxima, que é o even though, que é o mesmo que, apesar de. Uso muito o even though, mesmo que, apesar de... Ou seja, mais enfático que although. Tudo que você usa esse even aqui vai ser mais enfático. Então, se você quer ser mais enfática, você vai usar o even though do que o although ou though, que é a mesma forma, só que de forma informal, tá? Temos a frase aqui, even though he was tired, he kept working. Ou seja, embora ou mesmo apesar dele estiver, aliás, apesar de que ele estava cansado, né? Ele continuou trabalhando mesmo assim, anyway, independentemente. Temos mais sobre contrast? Não. Vamos entrar na nossa terceira ideia de linking words, das palavras de ligação, dos connectors, que agora é sobre cause, slash, barra, reason. Ou seja, os conectivos de causa ou razão, que são usados para explicar por que algo acontece, justificar uma ação ou uma situação. Ou seja, causa, razão, não tem mais o que dizer, né? Temos de novo since aqui aparecendo. Essa palavra ela tem várias classificações gramaticais, dentre elas, ela também é uma conjunção aqui. Vai significar já que, barra porque. Sim, since que você viu lá como usado como advérbios, since que você viu muito nas aulas de presente perfeito e tendo alguns significados diferentes, aqui ele vai significar esse já que e por quê. Tudo bem? Então, lembre lá que uma palavra pode ter vários significados de acordo com o contexto, lembrando isso. Então, pode indicar causa, geralmente no início da frase ou no meio. Então, aqui na minha frase, no meu exemplo, eu tenho bem no início. Since you were here. Tem gente que vai querer traduzir desde, né? Porque since também significa desde, mas em um outro contexto. Aqui não é desde. Então, since you were here vai ser já que você está aqui, we can start the meeting. Podemos começar a reunião. Since you were here, já que. Neste caso, não seria porque. Seria mais interessante você colocar o já que. Mas tem situações que ele vai também significar porquê. E o porquê clássico do inglês, que só existe um porquê de fato. Para respostas, você pergunta com why, né? Que é um porquê. No português temos vários porquês, né? Separados, junto, com acento, sem acento. No inglês só tem o why e o because é o de resposta, ponto final. Você também pode responder como cause. Tirando o BE, ficando apenas o CAUSE, também vai significar porquê de uma forma mais formal. Então, ela explica a causa diretamente e conecta duas ideias. Temos aqui, I stayed home because it was raining. Eu fiquei em casa porque estava chovendo. I stayed home because it was raining.
Essa é a causa, a razão porque eu fiquei em casa. Muito bem? Temos mais de cause e de reason, como esse aqui. O as. As vai significar como, slash, porque. Ou seja, similar a because, praticamente, geralmente em contextos formais ou escritos. As it was late, we decided to go home. Como estava tarde, decidimos ir para casa. Muito bem? Então, esse as também tem algumas situações no inglês que vocês vão ver em contextos diferentes, mas aqui, como conector, ele vai ter a ideia de como barra porquê. Temos esse aqui clássico, que esse aqui cai muito em provas, hein? Esse due to ou owing to, principalmente esse aqui, vai significar devido a, por causa de. Então, esse due to e o owing to, formal, geralmente usado com substantivos. The flight was cancelled. O voo foi cancelado due to bad weather, ou seja, devido ao mau tempo, ou seja, devido a uma situação meteorológica que não estava favorável ao voo. Então, lembra desse carinha aqui e desse aqui, principalmente este aqui. Pode ser que caia, você tem que lembrar que ele significa essa questão do devido a e o outro por causa de. Thanks to, esse aqui é fácil, porque todo mundo sabe que a palavra thank you, significa coisa de agradecimento. Mas aqui a gente vai falar com a ideia de graças a, que também é essa questão de agradecer. Indica causa positiva ou favorável, porque a gente não vai falar thanks to se não for favorável, não faz o menor sentido. Então, olha só, thanks to your help, we finished on time. Ou seja, graças à sua ajuda, nós terminamos a tempo. O que quer que a gente estivesse fazendo, que eu não sei. Vamos lá para a próxima ideia, que é a ideia de result consequence, ou seja, os conectivos de resultado ou consequência são usados para mostrar o efeito de uma ação ou situação. Os efeitos, a causa, o resultado de algo. Temos aqui de primeira, como a minha tá em amarelo, não estou conseguindo chegar muito bem, vou pedir para a gente ir lá na tela nesse aqui. Let's go? Olha só, temos o primeiro, agora sim. Esse amarelo é bonito, mas às vezes para enxergar é babado. Temos o therefore, começando com ele. A palavra therefore vai significar portanto, slash, por conseguinte. Quem que fala por conseguinte no dia a dia? Ninguém. Mas, portanto, todo mundo fala. Formal, geralmente no início da frase ou depois de ponto e vírgula. Veja bem, the roads were icy, therefore, the school was closed. As estradas estavam escorregadias, icy. Portanto, therefore, a escola foi fechada. Imagina só você falar essas duas frases, the roads were icy. Ponto final. The school was closed. Ah, é cansativo. Então, assim, você vai lá e coloca um conector para ligar as duas frases, dando essa fluidez e, obviamente, coesão no que você está falando. Temos o so aqui. O so vai significar então, por isso. Muito bem? Conecta causa e efeito. E na mesma frase, é informal e muito comum, muito utilizado mesmo. So, então, por isso, it was raining. So, we stayed home. Estava chovendo, então, ou por isso, nós ficamos em casa. So, we stayed home. Porque o resultado disso aqui, do fato de estar chovendo, o resultado foi o quê? Eles ficarem em casa e não poderem saírem. Temos mais ideias de link words de cause, de result, perdão, e consequence, que são essa aqui, que dá a ideia de realmente consequência, que é consequentemente, ou por consequência, que é o consequently. Consequently, temos aqui formal, totalmente formal, enfatiza resultado lógico de uma ação, de uma action. O que é isso?
enfatizar e coloca ali em evidência o resultado lógico de uma ação. Então, the company lost money. A companhia, a empresa perdeu dinheiro. Consequently, several employees were laid off. Ou seja, consequentemente, por consequência, vários funcionários foram demitidos. Então, essa aqui foi a causa e o resultado está aqui logo depois do seu link word de resultado ou consequência. Temos o hence, que essa palavrinha é muito formal e bem literário, tá entendendo? Mas não significa que ela não possa cair na sua prova do Enem, até porque lá você mexe com vários tipos de textos, gêneros literários, e pode cair, obviamente, algo bem de texto literário mesmo. Então, assim, essa palavrinha pode aparecer para você. Então, hence, que é uma palavrinha bem diferentezinha, mas é fácil de falar e fácil de escrever, vai significar daí, / por isso. Formal, semelhante a therefore ou thus. Esse thus a gente ainda vai ver no próximo slide. O therefore a gente viu ainda agora que foi o primeiro, que ele é mais usado do que o hence, na minha opinião, apesar de ambos serem formais. Muito bem? Então, olha só. The roads were flooded. Hence, the delay. Ou seja, as estradas estavam alagadas. Daí, o atraso. Por isso, o atraso. E é isso. Inclusive, daí nem é formal, né? No português, mas fica na tradução de hence também. E aí, o que ele também é semelhante é justamente esse que vem logo depois, que é o thus, que vai significar assim, / portanto. Formal as well, formal também, usado principalmente em textos escritos ou acadêmicos, que também tem muita chance de entrar na sua provinha do Enem. E você já sabe que ele pode ali estar como conector de causa. Não, eu tô com a palavra causa na minha cabeça, de resultado e consequência. Eu parei na causa e não saí da causa. De resultado e consequência. Então, olha só. He didn't finish his work on time. Ele não terminou o seu trabalho a tempo. Thus, he received a warning. Assim, recebeu uma advertência, um warning. Ou, portanto, recebeu uma advertência, um warning. Por quê? O fato de ele não ter terminado o serviço a tempo deu, né, aí o que? Uma consequência, um resultado da primeira ação. E é isso, pessoal. Esses foram os nossos primeiros connectors, os nossos primeiros link words desta aula 5.1. Lembrando que não finalizamos por aí. Ainda temos uma atividade, pode colocar aqui na tela, diretor, go back. Temos um practice para a gente fazer daqui a pouco, né? Já. Mas vamos relembrar quais foram os tipos que nós vimos. Todos. Para você não esquecer e não confundir com a que ficou na causa e lá ela ficou, lá ela parou. Então, começamos com addition, conectores de addition, de adição. Fomos para os conectores de contraste, 2. Fomos para os conectores de cause, reason, que aparentemente eu parei aqui e fiquei, né? 3. Fomos para os conectores de result e consequence, 4. Resultado e consequência. E finalizamos com esses 4 na nossa aula 5.1. E vamos agora para a nossa prática. Let's practice. Vamos praticar aí um pouquinho sobre as palavrinhas que vocês aprenderam hoje, estão ainda em andamento. Porque tudo isso aqui que vocês estão vendo é uma forma de vocês prestarem atenção na importância disso e pesquisarem também, juntamente com seus colegas, sozinho, enfim, porque não adianta só essas aulas, pessoal, tem que ir atrás também. Então temos aí A, B, C, D, F e é para você escolher o conectivo correto. Olha como eu fui, eu não coloquei aí nenhum conectivo para você escolher, ou seja, não tem nenhuma opção. Nós vamos fazer isso juntos, together, lá na tela. Let's go. Muito bem, na letra A. Na letra A nós temos aí a frase I wanted to go to the party. Eu traduzo aqui para vocês e vocês começam a pensar aí qual será a ideia que ele está passando.
de adição, de contraste, de causa, de resultado, consequência. Vamos lá. I wanted to go to the party. Eu queria ir para a festa. Queria ir para a festa. Né? Existia essa vontade. Aí aqui nós temos I was too tired. Eu estava muito cansado. Tivemos um exemplo desse lá na aula. Parecido, se não é o mesmo. Então aqui o que diz? Que a pessoa queria muito uma coisa, mas logo aqui você vê uma ideia diferente do que levaria isso aqui a acontecer, porque ela está muito cansada. Então você consegue ver que aqui o conectivo mais próximo que você pode pensar, o tipo de conectivo, a ideia que ele passa é a ideia de contrast, de contraste. E é exatamente isso, uma ideia opositória. E qual é aquele conectivo de contraste que é muito utilizado, que todo mundo conhece, com 3 letrinhas? É exatamente esse que você está pensando aí, but. Exatamente. Se eu quisesse colocar o however aqui, também poderia colocar, mas aí a gente está falando de uma forma informal, então usaríamos o but. I wanted to go to the party, but I was too tired. Mas eu estava muito cansado. Na letter B, na letra B, she didn't study for the test. Ela não estudou para o teste. Aí nós temos a questão do she failed. Ela falhou. Ou seja, ela falhou não, ela não passou, né? E aí por quê? Aqui nesse caso não é uma ideia de contraste, porque ela realmente não estudou para o teste. Então você tem aí uma coisa que ela realmente não fez de jeito nenhum. Ela não estudou, então obviamente ela não iria passar. Então olha só, se a gente voltar lá para nossa aula, a gente vai ver, para lá, temos aqui, onde é que está? Deixa eu procurar aqui, não, obviamente não é addition, estamos aqui no, onde é que ele está? Muito bem, exatamente isso, ela não estudou, ela não foi lá atrás, a pessoa não estudou, e aí o único resultado, a única consequência que poderia existir desta ação dela é o quê? Que ela não passasse, né, nessa prova, nesse teste. Portanto, resultado, consequência, né, que é a mesma coisa, né, de uma ação, vai ter um resultado, vai ter uma consequência. Então, esse aqui, o que a gente poderia mais utilizar de todos aqueles que a gente viu aqui, formal, temos o so, temos o consequently, temos o hence, todos esses aqui são mais formais, então aqui o so chama mais atenção, que é esse aqui. Portanto, é a resposta que mais pega aqui pra gente. She didn't study for the test, so she failed. Então, ela não passou e não passou bonito. Na letra C, I like coffee. I like tea as well. Temos aqui essa ideia de eu gosto de café, lembra lá no início da nossa aula, e eu gosto de chá também. Então temos aqui o as well, que também é addition. Só que aqui a gente vai colocar um outro, que é justamente, não deveria nem ter essa vírgula aqui, que seria justamente aquele clássico que você está pensando com 3 letras, é o and. I like coffee and I like tea. Eu gosto de café e eu gosto de chá também. Na letter D, na letra D, the game was cancelled. O jogo foi cancelado. Aí nós temos aquela questão do que o jogo foi cancelado, alguma coisa pelo bad weather, ou seja, pelo tempo ruim, né? A gente teve algo parecido na nossa aula. Então, o jogo foi cancelado, aí você já vem com a palavra na cabeça, devido ao quê? Ao bad weather, que é o tempo ruim. E é exatamente aquela palavrinha que eu falei para vocês, que você tem que prestar bastante atenção nela, que ela cai muito nas provas, que é essa aqui, com a ideia de causa e razão. Do to, eu falei essa aqui como se vocês estivessem, né, vendo que eu estava apontando. Essa aqui, seria mais interessante você usar ela. Ou seja, the game was cancelled due to bad weather. Due to bad weather. Muito bem. E já está respondida na minha letra E, porque eu me empolguei e fui um pouquinho a mais. Então, tem aqui o although, que é o nosso embora. Although it was raining, embora estivesse chovendo, we went for a walk.
nós fomos dar, né, uma caminhadinha. E esse although, como a gente viu, vou passando mesmo, que é o que tem que fazer. Esse although, como a gente viu, essa ideia aqui de... Onde é que ele tá? Bem aqui, ó. Achei. Essa ideia de contraste, que nem o but. Só que ele é aquela questão do embora, né? E o though você poderia usar também, só que seria informal aqui naquela nossa questão. Então, lá nós temos o although, ou então o though você poderia usar, embora estivesse chovendo, we went for a walk. Ou seja, essa ideia de contraste, porque estava chovendo, independentemente nós fomos anyway, mesmo assim. E na última, nós temos aqui, the flight was delayed. O voo foi cancelado. We missed the connecting train. Nós perdemos o trem, né? Que a gente quer conectar a gente a alguma coisa aí. Então, aqui é aquela ideia de quê? De consequência, porque se isso aqui foi cancelado, aconteceu isso aqui logo em seguida. E a gente poderia muito bem, nessa questão de consequência, cadê? Resultado e consequência, a gente poderia usar um desses aqui. E eu achei interessante você usar justamente aquele que dá a ideia de consequência mesmo, que é o consequentemente. Consequently. Ou seja, the flight was delayed, consequently we missed the connecting train. É isso, pessoal. Por enquanto é só. Temos mais atividades. Fiquei com vocês as nossas referências. Com certeza temos mais atividades na aula 5.2. And I see you next class. Bye bye.